Olá, pessoal. Vamos continuar nossa aula sobre plantas, né? E nós estávamos falando dos órgãos vegetativos, que é aqueles que mantêm a planta viva, né? Então, nós falamos da raiz, falamos do caule, agora vamos falar das folhas. Quais são as funções das folhas? Porque as plantas têm flor. Primeiro, para fazer fotossíntese, é nelas que estão a clorofila, né? Capaz de captar a luz solar e transformá-la em alimento. Também serve para respiração, porque é por onde entra o oxigênio para a planta respirar. Lembrando que a planta faz os dois processos, ela faz fotossíntese, que é para produzir alimento para ela, e ela respira igual os outros seres vivos, capta oxigênio e libera gás carbônico, tá? Então, fotossíntese não é o processo de respiração das plantas. E também pelas folhas elas fazem transpiração, que é importante a perda de água para regular a temperatura, né? Quando está muito quente, ela perde água por processo de transpiração, que é uma forma de regular a temperatura do seu organismo. Folha, ela tem o limbo, que é a parte mais larga da folha, e o pecíolo e bainha, que é aquele que adere a folha ao caule. Então, aqui na imagem a gente pode ver isso. Tem o pecíolo e a bainha e o limbo. No limbo a gente tem as nervuras, que são os vasos condutores que levam as substâncias para as folhas também. Nas folhas, nós temos uma estrutura chamada estômatos. Qual é a função dos estômatos, pessoal? A função dos estômatos é justamente a entrada e saída de substâncias, então, de gases. Então, oxigênio e gás carbônico são as trocas gasosas. Aqui a gente tem um exemplo, né? Duas células do estômato. Quando ela fica aberto, entra e sai oxigênio e gás carbônico por essa abertura aqui. Quando ela perde muita água, esses estômatos fecham. E aí não troca-se os gases, né? Não ocorre trocas gasosas. Aí algumas plantas elas têm umas adaptações nas folhas para não perder tanta água. Algumas plantas que vivem em regiões muito secas, elas não podem perder muita água, né? Então, uma das adaptações é transformar as folhas em espinhos. Então, os cactos são exemplos disso. O que acontece? No lugar de folhas, eles têm espinhos. E aí eles não têm muitos estômatos para perder tanta água, para que não ocorra tanta transpiração, porque eles vivem no deserto, em locais extremamente secos, né? Por exemplo, na Caatinga, aqui no Brasil, e eles têm que segurar, eles têm que absorver água e não perder. Outra adaptação, esse aqui é o caso do ipê. O ipê floresce na época que é muito seca, que é a época de poucas chuvas, né? Que é no inverno. E aí, como se tem pouca chuva, ele também não pode perder muita água. Então, uma das adaptações que ele tem é na época seca, ele perder as folhas. Por isso que ele fica só as flores. E a gente vê, ele parece que ele está seco. Na verdade, ele perdeu essas folhas para evitar a perda de água na época seca. E outra estrutura é que tem plantas que em suas folhas ela como se fosse uma superfície que é impermeabilizada, né? Ela tem uma cutícula que não deixa perder tanta água também, certo? Então ela é uma folha mais grossa, que é justamente para evitar a perda de água. Demais adaptações das folhas. Nós temos algumas folhas que têm as bráquias. O que são essas folhas? São as folhas coloridas, que elas parecem flor, mas na verdade elas não são. Por exemplo, aqui, essa planta é o antúrio. A flor é amarela aqui. Toda essa parte branca que a gente acha que é a flor, na verdade é uma folha colorida. Qual que é a função dessa folha colorida? Ela é proteger as flores e também atrair os insetos para a polinização, né? Os outros animais, pássaros e tal. Outro exemplo de brácteas, quem tem são as primavera. A gente acha que essa parte aqui, ó, pink, né, dela, é a flor.
e na verdade é uma folha adaptada, é uma bráctea. A flor é só esse miolinho aqui, tá? Então, ela, como ela é colorida, ela atrai pássaros, atrai abelhas, borboletas, né? Para fazer a polinização. Outra adaptação das folhas são das plantas carnívoras. Elas têm uma substância gosmenta e quando o inseto pousa lá, gruda as patinhas dele. E aí o que ela faz? Ela vai fechando devagarzinho para poder digerir aquele inseto, né? E pegar as proteínas para ser de nutriente. É como se eu costumo falar que é uma sobremesa, né? Não é o alimento principal, porque ela faz fotossíntese, mas é uma sobremesa. Agora, pessoal, nós entramos nos órgãos reprodutivos das angiospermas. São aqueles que têm a função de permitir que a planta se reproduza. Então, vamos lá, pessoal. Ah lá, é nele que ocorre a fecundação, encontro da célula reprodutora feminina com a célula reprodutora masculina. Quem são os órgãos reprodutivos? É flor, fruto e semente. Então, vamos lá. Primeiro, a planta dá a flor. Em cada flor, ela é polinizada, daí ela seca e forma o fruto. Dentro dos frutos estão as sementes. E a semente é o embrião, é o novo indivíduo daquela planta, certo? É o filhotinho dela. Então, vamos lá. Estrutura das flores. As flores têm algumas partes. O cálice é aquela partezinha verdinha que fica embaixo, né? São chamadas de sépulas. Para que ela serve? Ela protege o botão. Quando a planta ainda tá quando a florzinha ainda está fechada, essas brácteas estão em volta, essas sépalas estão em volta dela. E aí o que acontece? Ele protege contra a perda de umidade do botão, certo? Aí nós temos a corola. A corola são as pétalas, a parte colorida das plantas, né? Que pelo odor, pelo néctar que ela possui, ela atrai insetos, pássaros, para fazer a polinização das flores, né? O que é a polinização? É levar o pólen, o grão de pólen, que tem a célula reprodutora masculina, levar para a planta feminina, que vai ter o óvulo, que vai ser fecundado pelo grão de pólen. Então, o grão de pólen é a célula reprodutora masculina, tá? Tem o androceu, que é a parte masculina da flor, é o órgão reprodutor masculino da planta, chamado de androceu. Então, ele é formado pelos estames. E tem o gineceu, que é a parte feminina da flor, formada pelos carpelos. Vamos dar uma olhada num desenho de uma flor aqui. Tá? Então, olha aqui. Eu tenho essa parte verdinha aqui de baixo, são as sépalas que protegem o botão, né? Quando a planta está fechada, ainda a flor está fechada. As pétalas, que são a corola, né? Aqui no meio tem o carpelo, que é onde é formado o gineceu, a parte feminina da flor, e tem o que são os estames. Nessa pontinha aqui, ó, é cheio de grão de pólen. Então, o que acontece aqui? Esses grãos de pólen, eles têm que sair dessa parte masculina e chegar aqui, que é a parte feminina da planta. Nem toda flor, ela tem os dois órgãos reprodutores na mesma flor, tá? Tem algumas que são em pés separados, em plantas separadas. Tem algumas que elas são na mesma planta, mas são flores diferentes. Tem a flor que tem só o órgão masculino, tem a flor que tem só o órgão feminino. E nesse caso que eu coloquei aqui, ela tem os dois órgãos na mesma planta. Então, a gente fala que ela é uma flor hermafrodita. Então, esse grão de pólen que está aqui, nas pontinhas dos estames, eles têm que sair daqui e ir até o gineceu. Aqui, quando ele chega aqui, vai formar um tubo que vai descer de baixo. Esse tubo é chamado de tubo polínico. E aqui nessa parte de baixo tem o ovário da planta. A planta tem ovário também, não é só a mulher que tem ovário. Dentro do ovário estão os óvulos, que esse grão de pólen vai entrar dentro do óvulo para fecundar essa planta, tá? Quem vai fazer isso são os agentes polinizadores. E aí entram os insetos, os pássaros, morcego, o vento, a água, consegue tirar o grão de pólen daqui e levar para a parte feminina.
Polinização, olha só, alguns exemplos. O beija-flor é um polinizador. Aqui é o vento, exemplo do vento que leva o grão de pólen de um lado para o outro. As abelhas são grandes polinizadoras, tanto que vocês já devem ter visto algumas reportagens sobre a questão do desaparecimento de abelhas por causa do uso indiscriminado de agrotóxico. Isso é uma coisa seríssima, porque se a gente acabar com grande parte das abelhas, nós vamos deixar de ter os frutos, as nossas conhecidas frutas. Por quê? Porque se não tiver polinização, não tem fruta, certo? O morcego é um polinizador também, e aqui também pelo vento, certo? Fecundação. Então, é o que eu acabei de falar, o grão de pólen tem que sair da parte e chegar na parte feminina, vai formar o tubo polínico, ovário. Dentro do ovário estão os óvulos. Então, olha só, o ovário todo da planta vai formar o fruto e os óvulos fecundados formam as sementes. Então, aqui no caso, olha só, as aqui da maçã forem plantadas, elas vão germinar e vão dar origem a uma nova planta, certo? Então, o ovário produz o fruto e os óvulos fecundados produzem as sementes. O fruto. Para que serve o fruto? Serve de alimento, né? Ele serve de alimento para a gente, serve de alimento para outros animais. Ele também é o órgão dispersor das sementes, por causa da sua característica de ser doce. Ele atrai animais que se alimentam dele e acabam levando esses frutos para outros locais que vão se dispersar. Muitas sementes saem no cocô de animais, de pássaros, de macacos, né? E aí o que acontece? Essa semente vai parar em outro canto da mata e ela vai germinar e vai dar origem a uma nova planta. Olha o que eu falei aqui, ó. Os frutos se originam do ovário da flor. Então, aonde tinha o ovário vai formar o fruto, certo? Um detalhe muito importante aqui, pessoal, ó. Há uma certa confusão entre o termo fruto e fruta. Nem todos os alimentos conhecidos como frutas são frutos, e muitos frutos não são como frutas, e nem todo fruto é comestível. Então, vamos lá, vamos devagar. Pessoal, fruto, biologicamente falando, em botânica, fruto é aquela parte da planta que veio do ovário, tá? Então, nem todos os frutos são comestíveis, tá? E a gente usa o termo fruta para muita coisa que às vezes não é fruta. Nós vamos ver mais para frente. Outro exemplo que a gente tem é a questão do que nós chamamos de legumes, pessoal. Na verdade, em botânica, legumes são estruturas que vêm das plantas leguminosas. Então, quem são? Seriam o feijão, a soja, a ervilha, o milho, e não o que a gente chama de legume. Por quê? A abobrinha, o tomate, o quiabo, o pimentão, todos eles são frutos. Eles vieram do ovário e dentro deles estão as sementes. E a gente chama leigamente como legume. Então, lógico que a gente não vai no mercado e falar assim, eu quero um fruto tomate, um fruto pimentão, que as pessoas não vão entender. Mas, botanicamente falando, o termo correto é fruto e não legume. Agora, alguns tipos de fruto. Frutos secos, né? Eles não têm aquela parte suculenta, mas são frutos. Olha aqui, ó. Esse aqui é o urucum, né? Se você abrir, tem umas sementinhas vermelhinhas, né? Ele é usado para fazer aquele coloral que a gente usa para temperar a carne, principalmente carne de frango e tal. Todo ele aqui, ele é um fruto, mas não é um fruto comestível. Aqui, ó, as vagens. A vagem inteira ela é um fruto. E aqui dentro são as sementes, o feijão, né? É um fruto também. Então, vamos lá. Aqui também eu tenho outro exemplo de fruto seco. E esse fruto seco aqui, ele é alado. Ele tem essa estrutura, aqui está a semente na pontinha, né? E tudo isso é o fruto. Ele é bem levinho porque ele vai embora com o vento, ele é disperso com o vento.
Agora os frutos carnosos, né, que tem aquela parte suculenta e dentro estão as sementes. O pêssego, goiaba, o abacate, tem mamão, a gente tem um monte de exemplos, né? Laranja, limão, certo? Então são os frutos que têm a parte suculenta, a parte que a gente come, a parte comestível, certo? A gente tem também os pseudos frutos e a infrutescência. O que é isso? Pseudo quer dizer falso, tá? Então, falso fruto. O que é isso, gente? A maçã, desculpa desiludir vocês, mas a maçã é um falso fruto. Na verdade, o fruto da maçã é só a partezinha aqui do meio da semente. Tu come aqui, né? Não é fruto, tá? A mesma coisa acontece com o morango. Sabe essas sementinhas aqui? Os frutos é uma perlinha que recobre a sementinha. A parte suculenta que a gente come aqui, na verdade, é o receptáculo floral e o pedúnculo, que ele se desenvolveu e formou essa parte carnosa, mas a gente não come, né? Essa parte carnosa não é o fruto, ela é um falso fruto. E aí a gente tem também as infrutescências. O que é isso, pessoal? É um monte de frutos junto. Não é um só. O caju, esqueci de falar do caju. O caju é um pseudofruto. Por quê? Porque essa parte que a gente come ou faz suco com ele, na verdade, gente, é o cabinho dele que se desenvolveu. O fruto tá aqui. E dentro tá a semente que a gente come lá, né? Que a gente torre e forma a castanha do caju. Super gostosa de comer. Agora o abacaxi, gente. O abacaxi é uma infrutescência. Cada um desses gominhos aqui é um fruto diferente, tá? Então, quando você come um abacaxi, você está comendo várias frutas, não uma só. A amora também. Cada bolinha dela é uma fruta, tá? Agora as sementes, por último. Elas vêm do óvulo fecundado, certo? Nas partes da semente, ela tem o embrião, que é aquele que vai formar a nova planta. Ela tem a substância de reserva, porque para a semente dar o primeiro start, ela não faz ela não tem clorofila, ela não faz fotossíntese. Então, para ela poder dar o start, começar a desenvolver, ela tem que ter uma substância de reserva, tá? E ela tem a casca, que é chamada de tegumento. Aí nós falamos da dispersão da semente, né? Essas sementes têm que ser espalhadas para cair em um local que tenha nutrientes, que tenha terra, que tenha água e ela se desenvolve. Então, uma coisa é o homem plantar, né? A gente planta onde a gente quer, mas na natureza, né? Como que isso acontece sozinho, né? Então, elas são tem sementes que são leves, tem sementes que são aladas, né? Elas parecem como se fossem asas para serem dispersas pelo vento. Tem algumas que têm pelos, ganchos fixadores que fixam na pele dos animais para poder ser levados para outros lugares. Tem umas que ficam dentro dos frutos suculentos que os animais comem e levam as sementes para outros lugares. Tem algumas que têm as flores coloridas para poder atrair os animais. Então aqui, ó, esse é um exemplo de dispersão pelo vento, é o dente de leão, que a gente vai lá, sopra e faz um pedido, na verdade a gente está dispersando as sementes. Essa aqui é a semente do ipê, é uma semente alada, ela tem essa partezinha bem fininha, bem levinha, que vai embora com o vento. Quando está na época das sementes do ipê, elas aparecem para todo lugar, lá no pátio da nossa escola mesmo, fica lotado de semente de ipê. E ali na escola não tem ipê, é ao redor que tem, que vem com o vento. Dispersão por animais, né, que se alimentam ou da semente ou da fruta, né, do fruto. Olha lá. Essa aqui, que é aqueles carrapichos, são sementes também, elas grudam na roupa da gente e a gente leva ela para outros locais. Essas aqui são as sementes da grama, né, que grudam, que é uma desgraça, né? E a gente, lógico que não é só a gente, mas na natureza são os animais, ela gruda nos pelos dos animais e vão parar em outros locais. Aqui é um exemplo de semente alada também, né? E essa aqui é de uma árvore conhecida como pata de vaca. Ela
vai secando e daí com o calor ela estoura. Quando ela estoura, voa a semente para todo lugar, tá? É uma forma também de dispersão de sementes. Pessoal, então nós falamos agora sobre os 3 órgãos reprodutores das plantas. Essa semana, vocês têm como tarefa lá no Padlet, né, que é um mural digital, colocar uma foto de uma flor, de um fruto e de uma semente. Então, são 3 fotos dessa vez. O mural está ficando muito legal, vocês estão de parabéns. Foi bem legal vocês colocarem as fotos da última semana. E agora eu vou desafiar vocês buscarem essas coisas diferentes que eu coloquei aqui, gente. Vocês moram em locais onde tem muita variedade de plantas. Então, busquem aí ideias novas aí para deixar o nosso mural bem legal, certo? Um abraço para vocês, estou com saudade de vocês, tá? Um beijo no coração.